Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 41 da apostila 3, referente ao tema Sistema Reprodutor Feminino, Ciclo Mensal e Fecundação. Bom, na aula anterior nós podemos estudar o sistema reprodutor masculino, com todas as suas funções e também todos os órgãos que o compõem. Hoje, nós vamos ver o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, ele é um pouquinho diferente do masculino, porque ele tem 2 ciclos, o ovariano e o menstrual. Por isso, é necessário uma aula para falar dele, que é um pouco mais complexo. Começamos pelo conceito. O que seria sistema reprodutor feminino? É um conjunto de órgãos cuja função básica é a produção dos hormônios, estrógeno e progesterona, e também dos gametas femininos, que no caso aqui são os óvulos. Lembrando que os gametas masculinos são os espermatozoides que nós já vimos anteriormente. Além disso, é necessário que nesse sistema a gente encontre órgãos que façam parte do desenvolvimento do bebê durante a gestação. E nesse caso, este órgão responsável é o útero. Os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino são ovários, são duas unidades, 2 ovários, um do lado esquerdo e um do lado direito. Tubas uterinas, ou também podem ser chamadas de trompas de falópio. São 2 também, uma de cada lado, direita e esquerda, justamente porque elas ficam conduzindo o óvulo até o útero, né? Então, é necessário que cada ovário tenha uma tuba uterina para conduzir os óvulos. Também temos um útero e uma vagina. Então, na figura ao lado, nós podemos observar o sistema reprodutor feminino, que está de frente para nós. Nele, nós observamos que existe o canal vaginal, logo abaixo. Em seguida, nós temos o colo do útero, que já é a porção de início do útero, que inclusive tem um orifício, que é por onde os espermatozoides entram, e também por onde ocorre a dilatação desse colo para que o bebê possa sair durante o parto normal, natural. O útero, que é a porção central, do sistema, esse útero é totalmente elástico, ele cresce, ele estica durante a gestação. Então, durante os 9 meses, esse útero tem essa propriedade de esticar, de crescer junto para acompanhar o desenvolvimento do bebê. E nós temos aí 2 ovários, um em cada lado, com as suas tubas uterinas, tá? Cada tuba conduz o conteúdo do ovário, que é o óvulo, até o útero, né? Então, é necessário que existam 2 tubas uterinas ou trompas de falópio, ok? Bom, como nós já havíamos falado, o sistema reprodutor feminino ele é um pouquinho mais complexo, porque ele possui 2 ciclos, o ciclo menstrual e o ciclo ovariano. Vamos começar a falar primeiro do ciclo menstrual. Lembrando que um ciclo depende do outro e são ciclos que ocorrem paralelamente e também completam um ao outro. Nós vamos falar agora um pouquinho de cada um e depois aonde eles se complementam. Ciclo menstrual. Ele corresponde a um ciclo de transformações que ocorrem no útero. Então, falou em ciclo menstrual, vocês lembram que é um ciclo que vai preparar o útero para a gestação. Todo mês ocorre esse ciclo e todo mês o corpo da mulher
se prepara para uma gestação através do preparo, do espessamento aí da parede do útero. Esse ciclo é responsável por preparar a parede uterina para a implantação do embrião caso ocorra a gravidez. Então, todo mês, esse ciclo proporciona aí um espessamento da camada interna do útero para receber o bebê, para que o embrião se implante nessa camada uterina. Esse processo possui 3 fases: fase proliferativa, fase secretora e fase menstrual ou fase de fluxo. O primeiro dia desse ciclo corresponde ao primeiro dia da menstruação. Então, quando a menstruação ocorre, o seu primeiro dia é considerado o primeiro dia desse ciclo que vai preparar o útero a partir daí para uma possível gestação. Esse ciclo é regulado por hormônios, como os produzidos pelo ovário, que é o estrógeno e a progesterona. E ele é controlado pelo ciclo ovariano. Então, como eu havia dito antes, estes ciclos são complementares e eles ocorrem paralelamente. O ciclo menstrual dura cerca de 28 dias, mas pode haver variações na mulher, ou seja, mulheres com ciclo menores de 20 dias ou mulheres com ciclos maiores de 40 dias. E o ciclo ovariano? Bom, nós vimos então que o ciclo menstrual corresponde ao preparo do útero, da parede desse útero, todo mês. E o ovariano? O ovariano ocorre ao mesmo tempo e com a mesma duração do ciclo menstrual. Cada ovário possui milhares de folículos ovarianos contendo óvulos. Então, esses folículos, na verdade, são como se fossem casinhas desses óvulos. Eles abrigam os óvulos até que eles sejam maturados e liberados. A menina, ela já nasce com uma quantidade de folículos durante o seu nascimento. Então, essa produção de gametas femininos, ela não ocorre durante toda a vida da mulher. A mulher já nasce com uma quantidade de óvulos determinada e, quando chega na puberdade, por volta de 11 a 15 anos, a mulher começa a ter o amadurecimento desses folículos e desses óvulos. E aí passa a liberar um óvulo por mês, que é a ovulação e a primeira menstruação, que é chamada de menarca. A partir daí, esse ciclo ocorre mensalmente até a menopausa, ou seja, até quando a quantidade desses óvulos acabam. Então, a mulher para de ser produtiva, Ela para de ovular e, consequentemente, não é possível mais que essa mulher seja fértil, tá? Ao contrário do homem, que nós vimos que o homem ele começa a produzir os seus gametas na puberdade. Então, por volta de 11 a 15 anos, ele começa a produzir os seus gametas masculinos, que são os espermatozoides, e essa produção ocorre de forma contínua e durante a vida toda. Então, até o fim da vida desse homem, ele vai produzir espermatozoides. Bom, voltando ao ciclo ovariano, o ciclo se inicia durante o crescimento dos folículos e seguem em maturação, ou seja, amadurecimento dos mesmos. A ovulação, ou seja, a liberação do óvulo pelo folículo, ocorre no 14º dia. Somente um folículo vai completar o ciclo, apesar de o folículo conter vários óvulos, mas somente um óvulo vai completar esse ciclo. Os demais vão se degenerar e só um óvulo será viável para a fecundação. Durante cerca de 28 dias, esse ciclo pode ocorrer, mas também pode haver variações de mulher para mulher, conforme o ciclo menstrual.
Esse ciclo, ele termina com a degeneração do corpo lúteo, que nós vamos ver conforme a ilustração abaixo. Então, na figura abaixo, a figura da esquerda, nós vemos aí o aparelho reprodutor feminino, onde o ovário foi aumentado para que visualizemos melhor essa produção. Produção não, na verdade é um amadurecimento desse folículo e óvulo. Então, nós vamos ver aqui o ovário aumentado e dentro desse ovário, com ações dos hormônios, folículo estimulante, luteinizante, estrógeno e progesterona, nós vamos ter aí o folículo, que começa com o folículo primordial, que é bem pequeno, e ele começa a crescer, aumenta o seu tamanho, passando por folículos principais, até chegar no folículo secundário, que é o vesicular. Dentro desse folículo existem vários óvulos, e os óvulos, à medida que o folículo vai maturando, esses óvulos também vão amadurecendo, até o momento em que esse folículo se rompe e libera um óvulo viável. Esse rompimento do folículo é a ovulação e ele ocorre no 14º dia do ciclo. Quando esse óvulo é liberado, ele caminha para as tubas uterinas e espera que haja fecundação, ou seja, espera que um espermatozoide fecunde esse óvulo. Os outros óvulos que ficaram dentro do folículo vão se degenerar, porque somente um vai ser liberado. Em seguida, esse folículo é invadido por células gordurosas. Por isso, vocês podem observar aí que ele fica na coloração amarela. Esse folículo com tecido gorduroso, preenchido com tecido gorduroso, é chamado de corpo lúteo. O corpo lúteo, ele vai continuar produzindo hormônios até que a implantação do embrião no útero ocorra e a placenta passa a produzir o hormônio para manter a gestação. Caso não ocorra a gravidez, esse corpo lúteo, ele se degenera, ou seja, ele acaba sofrendo uma morte. E o óvulo que foi liberado, se não ocorrer a fecundação, ele vai também se degenerar junto com a camada espessada do útero. Esse óvulo, ele vai sair então durante o fluxo menstrual em forma de sangramentos e coágulos junto com a camada do endométrio, que é a camada interna do útero. Na figura à direita, nós podemos observar os dois ciclos, o ciclo menstrual e o ciclo ovariano. Acima, nós podemos observar o ciclo menstrual. Observem que falou de ciclo menstrual, a gente lembra que é um ciclo que prepara o útero, prepara a parede do útero para receber o embrião. Então, essa parte em vermelho representa a parede do útero. Este ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação. A menstruação nada mais é do que essa parede que se descamou, ou seja, se descolou e saiu em forma de sangramento, porque ela não foi utilizada para uma gestação, não ocorreu fecundação. Então, o primeiro dia de menstruação é considerado o primeiro dia desse ciclo. A partir daí, esse endométrio, essa parede uterina, ela começa a ser preparada novamente. Então, ela começa a se espessar novamente. Todo mês ocorre isso. Então, a segunda fase seria a fase proliferativa. A fase proliferativa é a fase de crescimento dessa parede uterina.
Então, ela começa a se espessar, né? Esse endométrio, que é a parede interna do útero, começa a ficar mais espessa para receber o embrião. Por volta do 14º dia, passa para a fase secretora. O que seria a fase secretora? Esse endométrio já está totalmente espesso e preparado para receber o bebezinho. Então, nessa fase secretora, o que vai acontecer é o preparo do endométrio, que já está pronto para receber o bebê, e em seguida a ação de hormônios como o estrógeno, né, para facilitar a fecundação e manter esse útero com essa camada espessa, tá? Então, é a fase secretora, é a fase que o endométrio já está preparado e começa aí a sofrer a ação hormonal da progesterona para a fecundação. Em seguida, não ocorrendo a fecundação, não havendo um bebê para ser implantado na parede do útero, esse útero vai se descamar, ou seja, toda a camada que foi preparada vai se descamar em forma de sangue, em forma de sangramento. Então, esse útero desfaz toda essa parede na fase de fluxo ou fase menstrual. Então, esse sangramento nada mais é do que a parede do útero que está se desfazendo, uma vez que não foi utilizada para a gestação. Esse ciclo todo dura cerca de 28 dias, ou seja, no 13º dia, o endométrio já está preparado, passa para a fase secretora e por volta do 28º dia, o sangramento ocorre caso não haja fecundação. No ciclo abaixo, nós podemos contemplar o ciclo ovariano. Falou em ciclo ovariano, lembramos de ovário e de óvulo, ou seja, é o ciclo de amadurecimento desse óvulo, esse gameta feminino. Então, nós temos aí, no primeiro dia da menstruação, também se inicia o primeiro dia desse ciclo ovariano. Eles se complementam e ocorrem paralelamente. Então, na menstruação, esse folículo, que seria a casinha do óvulo, que está dentro do ovário, começa a crescer, sofrer um processo de crescimento. Por volta do 5º dia, do 5º até o 14º, ele passa para a fase folicular. Essa fase folicular é o amadurecimento desse folículo. Uma vez que ele cresceu durante a fase menstrual, na fase folicular ele vai amadurecer. Dentro dele contém vários óvulos e todos vão passar por um processo de amadurecimento, mas somente um vai ser liberado. Por volta do 14º dia, com esse folículo, essa casinha já amadurecida, esse folículo será rompido e liberará um óvulo viável, que será o óvulo que estará pronto para ser fecundado. Uma vez que o óvulo foi liberado, os outros óvulos dentro desse folículo sofrem um processo de degeneração, uma vez que não serão utilizados. E dentro desse folículo há um preenchimento de tecido gorduroso, fazendo com que, do 14º dia ao 28º, esse corpo amarelo, que nada mais é do que o folículo preenchido com gordura, seja o corpo lúteo e a fase lútea. O que seria essa fase lútea? Esse corpo lúteo, ele vai
produzir hormônios específicos para manter a gestação até a formação da placenta. Então, quando ocorre fecundação, esse processo de implantação do embrião no útero e formação da placenta leva um tempinho. Enquanto isso, esse corpo lúteo, que é o folículo com tecido gorduroso, produz hormônios específicos para não permitir o aborto, ou seja, ele vai manter essa gestação até que a placenta assuma a sua função. Uma vez não ocorrendo a fecundação, o que vai acontecer nessa fase lútea? Essa fase lútea, ela vai terminar, não ocorreu fecundação, portanto, não tem bebê. Então, esse folículo, um tecido gorduroso que é o corpo lúteo, não precisa fazer a ação hormonal sobre a gestação, uma vez que ela não ocorreu. Então, ele vai se degenerar também. Esse corpo lúteo vai regredir e no 28º dia, ele sairá junto com a menstruação, com a descamação, ou seja, desfaz essa parede do útero e junto com esse sangue, que é produto da parede do útero que foi desfeita, esse corpo lúteo regredido vai sair juntamente com a menstruação. Se ocorrer fecundação, não vai haver menstruação, ou seja, toda essa parede que foi espessada para receber o bebê vai ser utilizada e o corpo lúteo vai ser utilizado também para a produção de hormônios. Então, se ocorrer fecundação, não há a fase de fluxo ou a fase menstrual, tá? E esse fluxo, ou seja, esses 2 ciclos vão ser interrompidos durante os 9 meses da gestação e retomados após o nascimento. E aí nós entramos num outro ciclo, que é o ciclo de desenvolvimento do bebê. Então, vejam que um ciclo complementa o outro. Durante a fase de fluxo, ocorre o crescimento do folículo e a descamação dessa parede do útero. Em seguida, na fase folicular, que é a fase de maturação do folículo, ocorre o preparo do endométrio. Então, no ciclo menstrual ocorre o preparo do endométrio, que é a fase proliferativa, e no ciclo ovariano, a fase folicular, que é a fase de amadurecimento desse folículo. Na fase secretora do ciclo menstrual, ocorre aí esse preparo do endométrio, que já está pronto para receber o bebê, e ocorre ao mesmo tempo a ovulação, que é a liberação desse óvulo. Então, esse endométrio já está pronto para receber esse óvulo, caso haja fecundação, já está pronto para receber o embrião. E essa fase secretora corresponde à fase da ovulação no ciclo ovariano e a fase lútea, onde, havendo fecundação, esse bebê será mantido pelo corpo lúteo até a produção de hormônios pela placenta. Na última fase, que é a fase de fluxo, fase menstrual, ela ocorre caso não haja fecundação e também vai complementar um ciclo ao outro, onde esse endométrio, essa parede do útero, vai ser desfeita através do sangramento e o corpo lúteo que não foi utilizado no ciclo ovariano também regride e vai sair junto com essa parede do útero em forma de sangramento. Então, os ciclos ocorrem paralelamente e se complementam. E na
fecundação? Bom, na fecundação ocorre o momento de encontro do espermatozoide, que é o gameta masculino, com o óvulo, que é o gameta feminino. Em seguida, o gameta feminino ele vai estar pronto para ser fertilizado pelo masculino. E aí vai se iniciar o processo de formação do embrião. Na relação sexual, os espermatozoides são lançados para dentro do corpo da mulher através do canal vaginal. Quando chega no canal vaginal, eles entram através de um orifício, que é o colo do útero. E esse colo do útero permite a comunicação do canal vaginal até a cavidade intrauterina. Os espermatozoides, eles são atraídos por substâncias químicas que são liberadas pelo óvulo e nadam em busca dele. Então, na verdade, os espermatozoides contam com seu flagelo, que é aquele rabinho para poder se locomover até as trompas uterinas, e também são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo. Então, vamos imaginar que temos 2 ovários, um à direita e um à esquerda. A cada mês, somente um óvulo é liberado. Então, somente um ovário, ou direito ou esquerdo, vão liberar o óvulo. E o espermatozoide? Aonde vai? Ele não sabe se a ovulação aconteceu no ovário direito ou no ovário esquerdo. Não tem como ele saber. Por isso, o óvulo, quando liberado, ele libera uma substância que serve como um sinal para que os espermatozoides se localizem e consigam chegar até o óvulo. Então, ele sinaliza, através dessa substância química, que o óvulo está ou do lado direito ou do lado esquerdo. Com isso, fica mais fácil dos espermatozoides alcançarem ele. Também, substâncias no sêmen vão estimular as contrações da musculatura do útero e, com movimentos dos flagelos, levam os mesmos até a tuba uterina. Então, o sêmen, que é aquele líquido junto com os espermatozoides, que servem para nutrir e lubrificar, também vão estimular contrações na musculatura uterina que vão impulsionar ainda mais o movimento dos flagelos, que é aquele rabinho dos espermatozoides, fazendo com que eles cheguem mais rápido ao óvulo. Se ocorrer fecundação, haverá a formação do zigoto, que é um pré-embrião, e a nidação, que é a implantação desse zigoto na parede uterina. Caso contrário, se não ocorrer fecundação, esse óvulo vai se degenerar entre 24 a 48 horas. Então, nós podemos observar na figura abaixo o processo da fecundação. Temos o aparelho reprodutor feminino, nele o ovário, e esse ovário ampliado, nós podemos ver o que acontece. O folículo, no ciclo ovariano, libera esse óvulo no 14º dia, que é a ovulação. Esse óvulo libera substâncias químicas para atrair os espermatozoides. Os espermatozoides são lançados no canal vaginal durante o ato sexual. Eles são atraídos pela substância química liberada por esse óvulo, chegam até esse óvulo e somente um espermatozoide vai penetrar esse óvulo. Quando um espermatozoide penetra esse óvulo, lembrando que a parte do espermatozoide que vai penetrar o óvulo é somente a cabeça, a cauda fica do lado de fora, porque ele precisava dessa cauda, desse flagelo, somente para se locomover. Mas o material genético está mesmo no núcleo, que fica na cabeça do espermatozoide. Uma vez que esse óvulo é penetrado por um espermatozoide, ele se fecha para
impedir a entrada de mais espermatozoides, porque a entrada de mais espermatozoides poderiam acarretar aí mutações genéticas. Quando esse óvulo for fecundado pelo espermatozoide, ele começa a se desenvolver através de mitoses sucessivas. Então, ocorrem várias divisões celulares até que esse embrião seja implantado no útero. Esse óvulo fertilizado, ele faz com que os núcleos, tanto dele quanto do espermatozoide, sejam fundidos e esses materiais genéticos sejam encontrados, sejam fundidos. E aí começa o processo de mitoses. Então, se divide em 2 células, posteriormente se divide em 4, em 8, e num número maior, que corresponde à mórula, e se forma um blastocisto, que é um pré-embrião, tá? Lembrando que esse processo todo, ele dura cerca de 30 horas até a divisão em 8 células e depois dura até 6 dias para ele se implantar na parede uterina. Durante a fecundação ocorre na tuba uterina, tá? E essa divisão celular, essas mitoses sucessivas, elas ocorrem no caminho da tuba uterina até o útero. Quando essas divisões celulares chegam num amontoado de células, que é a mórula, essa mórula ela já chega no útero e quando vira um pré-embrião, que é o blastocisto, ele já está praticamente dentro do útero e pronto para ser implantado na cavidade uterina. Quando o blastocisto, que é esse pré-embrião, se implanta na cavidade uterina, a gente chama esse processo de nidação, o bebê vai começar a se desenvolver e progredir aí 9 meses dentro do útero. Bom, nós falamos que todos esses ciclos são coordenados por hormônios. Então, agora nós vamos ver quais hormônios são responsáveis para a coordenação desses ciclos. Então, tanto o ciclo menstrual quanto o ovariano, eles são coordenados por ação hormonal. O crescimento do folículo, a ovulação e o preparo do endométrio, que é a parede uterina, para a implantação do embrião, são sincronizados, ou seja, ocorrem paralelamente e são complementares. Os hormônios envolvidos são GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, o LH, que é o hormônio luteinizante, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o estrógeno, a progesterona e o GC, que é a gonadotrofina coriônica. Nós temos aí 2 ilustrações abaixo que nós podemos exemplificar melhor como é que funciona essa coordenação hormonal nos 2 ciclos femininos. Na primeira figura, à esquerda, nós temos aí o hipotálamo, que é uma glândula mestre, uma glândula que fica na cabeça. Nós já podemos estudá-la no sistema endócrino. Esse hipotálamo, dentre vários hormônios que ele produz um hormônio chamado GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, ou seja, um hormônio que vai fazer com que outras glândulas produzam os hormônios necessários. Então, é um hormônio coordenador, um hormônio mestre, que vai dar ordens para outras glândulas produzirem hormônios específicos. Esse hipotálamo libera o GnRH, e esse GnRH faz com que a hipófise, que é outra glândula mestre que está presente no nosso cérebro,
produza o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, tá? Então, o GNRH vai coordenar a hipófise a produzir o hormônio luteinizante e folículo estimulante. O hormônio luteinizante e o folículo estimulante vão fazer com que os ovários produzam os hormônios específicos, que no caso é a progesterona e o estrogênio. Lembrando que não é difícil entender por que os hormônios liberados pela hipófise se chamam luteinizante e folículo estimulante. O folículo estimulante, ele vai agir na fase folicular, estimulando a maturação desse folículo. Então, ele vai agir no ciclo ovariano. E o luteinizante, ele vai agir também no ciclo ovariano, só que na fase lútea, ou seja, na fase em que já há o corpo lúteo. Então, não fica difícil saber aonde cada um age, em que fase cada um age, porque levam o mesmo nome. O ovário produzindo estrógeno e progesterona, esses hormônios específicos do ovário, eles vão agir no útero. Se vão agir no útero, eles vão agir então no ciclo menstrual. O que eles vão fazer nesse ciclo menstrual? O estrógeno vai preparar, ou seja, vai ajudar no preparo dessa camada uterina que vai se espessar, e a progesterona vai agir na segunda fase. O estrogênio vai agir na fase proliferativa, que é a fase de preparo, de crescimento dessa parede uterina, e a progesterona vai agir na fase secretiva, secretora, que é a segunda fase onde esse endométrio já está preparado para receber o bebê. Então, na figura à direita, nós podemos observar aí o ciclo ovariano, o ciclo menstrual ou endometrial e os hormônios, no caso, o ciclo hormonal. Todos ocorrem paralelamente e são complementares. Então, observem que na fase folicular do ciclo ovariano ocorre a ação do hormônio folículo estimulante, que vai estimular a maturação e o crescimento desse folículo. Em seguida, nós temos aí no ciclo ovariano a ovulação, que é esse pico no 14º dia, onde o hormônio folículo estimulante começa a cair e o hormônio luteinizante sofre seu pico e começa a cair também. Então, o hormônio luteinizante vai estar presente aí na ovulação. E nós temos aí, no ciclo endometrial ou menstrual, a ação do estrógeno, que é esse E2, que na fase proliferativa ele começa a aumentar, atinge o seu pico máximo um pouquinho antes da ovulação e sofre uma pequena queda na fase secretora do ciclo endometrial. E a progesterona vai entrar em ação na segunda fase do ciclo menstrual, que é a fase secretora, onde ela sofre aí um crescimento até o seu pico, tá? Então, o hormônio FSH e o hormônio estrógeno vão agir
na primeira fase dos ciclos, tanto na fase do ciclo ovariano, que é a folicular, tanto na fase do ciclo menstrual, que é a proliferativa. Na segunda fase, que é a fase lútea do ciclo ovariano e a fase secretora do ciclo menstrual, nós vamos ter a ação de outros 2 hormônios, que é o luteinizante e a progesterona. E na última fase, que é a fase da menstruação, que é uma fase que ocorre só ocorre se não tiver fecundação, todos esses hormônios vão sofrer uma queda. Então, não há ação hormonal. Quando ocorre essa queda hormonal, a menstruação ocorre. Caso haja fecundação, outros hormônios vão entrar em ação. E um deles é a gonadotrofina coriônica, que é um hormônio que, a princípio, é produzido pelo corpo lúteo, até que a placenta acaba sendo preparada e assume essa função de produção desse hormônio que vai manter a gravidez até o final. Essa gonadotrofina coriônica é aquele hormônio que é identificável nos testes de gravidez. Então, quando a mulher suspeita que está grávida, ela faz um teste de gravidez, aqueles de farmácia, que detecta a presença desse hormônio, que só existe se houve fecundação, que é produzido pelo corpo lúteo. Então, a mulher acaba eliminando essa gonadotrofina coriônica na urina. E esse teste, ele identifica a presença desse hormônio. Se o teste deu positivo, é porque identificou esse hormônio na urina. Esse hormônio também está presente no sangue. Então, a mulher, ao invés de fazer o teste de urina, também pode colher sangue, e no sangue, se houver presença da gonadotrofina coriônica, significa que a mulher está grávida. Bom, agora que vocês já realizaram essa aula, vocês vão complementar as anotações através da leitura da apostila 3, referente a esses temas. Em seguida, vão fazer os exercícios adicionais de 95 a 107 e vão enviar para o e-mail abaixo até o dia 25/5. Bons estudos e até a próxima!